Olá, mulher linda, sábia que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro de Hernani Santos, Arrependimento Profundo e Eficaz. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Vem. Leitura 25. Arrependimento, a primeira pregação do Evangelho. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que possamos entender que sem arrependimento não podemos ver a Tua glória, não podemos nos achegar a Ti e não podemos ser chamados de filhos Teus. Eu oro por mulheres que precisam estar alinhadas com a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Quem lê com frequência as Sagradas Escrituras sempre perceberá que o pecado é o assunto mais corriqueiro e abordado de toda a Bíblia. Na realidade, a Bíblia é o único livro que aborda esse tema. A perspectiva que é abordada pela Bíblia acerca do tema é e sempre será negativa. Fato é que a Bíblia jamais será um livro atraente para uma sociedade simpatizante do pecado. Por isso, a doutrina do arrependimento caminha paralelamente dentro da Bíblia. Não dá para ensinar um e esquecer o outro. É por isso também que onde se prega muito sobre as negatividades do pecado, irá se pregar sobre a positividade do arrependimento. Onde não se prega sobre pecado, não haverá necessidade da pregação de arrependimento. Uma coisa está ligada à outra. Não há remédio para quem não está doente. Não que onde não se prega sobre pecado não haja pecadores, porém acredito que onde não se prega sobre pecado, haverá um maciço grupo de pessoas que não vê pecado como ele realmente o é. Não se sentirá tão pecador assim, não verá a necessidade do santo remédio contra o pecado que é o verdadeiro e genuíno arrependimento. Embora a palavra arrependimento seja corriqueiramente mencionada em nosso vocabulário, ela é terrivelmente mal interpretada. Eu encontro muitos motivos do porquê a doutrina do arrependimento é negligenciada. Primeiro, é possível notar o pouco caso das igrejas em relação às diversas doutrinas bíblicas. E, obviamente, quanto à doutrina do arrependimento, eu já ouvi pregadores dizerem: não se deve pregar doutrinas na igreja. Isso divide as pessoas. Eu logo digo, divide mesmo, divide bodes e ovelhas. Não há nada pior para um pastor do que um rebanho cheio de bodes entre as ovelhas ou lobos vestidos de ovelhas. E, é claro, querendo devorar as ovelhas. A igreja jamais será uma multidão diversificada. A Igreja de Cristo é composta somente de um tipo, as chamadas ovelhas. Não pode ser da Igreja de Cristo quem não é ovelha, ou seja, não se pode dizer: sou bode, mas quero ser da igreja. Sou lobo, mas quero ser da igreja. Sou jabuti, mas quero ser da igreja. Não mesmo. Temos diversidade de dons, diversidade de ministérios, mas não temos diversidade de raças na igreja. Ou todos são ovelhas, ou quem não é ovelha não é igreja. Segundo, um outro fato é que muitos que acreditaram no poder da pregação do arrependimento fracassaram na sua luta contra o pecado. Isso os fez recuar quanto à pregação de arrependimento. Agora, por isso, eles não conseguindo mudar de vida, mudam o jeito de crer. Porque quando você não consegue mudar de vida, você muda a sua teologia. Fato é que essas pessoas, mesmo acreditando na doutrina do arrependimento, jamais se arrependeram, apenas entenderam que deveriam se arrepender. Terceiro, grande parte da igreja acredita que o arrependimento é opcional. Alguns chegam a dizer, alguns se arrependem, alguns podem se arrepender, mas nem todos se arrependem. A consequência dessa errônea maneira de pensar vai assim, dia após dia, arrastando multidões para o inferno. Jesus disse em Lucas, no capítulo 3, versos 3 e 5: se vós não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Percebeu onde está a opção aí? Arrependimento é uma necessidade urgente e não há salvação para aqueles que não se arrependem de seus pecados. Sem arrependimento, fica quase impossível distinguir a igreja do mundo. Quarto,
Um outro ponto pernicioso contra a doutrina do arrependimento é o fato de alguns dizerem que arrependimento não é condizente com a mensagem da graça, porque arrependimento seria obra e nós somos salvos pela graça. Então, devido a esse fato, seria algo antigraça pregar sobre arrependimento. Esses falsos profetas cometem um erro clássico, que é interpretar equivocadamente as Escrituras. Arrependimento e fé são feitos da graça de Deus. Paulo diz em Romanos, no capítulo 2, verso de número 4, ou despreza tu a imensa bondade e misericórdia de Deus, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que nos leva ao arrependimento? Você percebeu que o arrependimento não é obra nossa? É graça, é proveniente de Deus. Assim como a fé também não vem de vós, é dom de Deus, está lá em Efésios, no capítulo 2, verso de número 8. O arrependimento também é gerado em nós pelo Espírito. Sempre quando Deus quiser mostrar misericórdia, Ele nos leva ao arrependimento. Quinto, no meu ponto de vista, um dos motivos pelo qual o arrependimento tem sido negligenciado está no fato de darmos muita ênfase na mensagem triunfalista, positivista, que tem por finalidade apenas fazer o homem se sentir bem. Bom, assunto esse amplamente abordado por nós anteriormente no livro. Ou seja, se queremos que as pessoas se sintam bem em nosso meio, arrependimento irá fazer-se sentir para baixo, sentir-se mal. Uns chegam a dizer que a mensagem de arrependimento ofende as pessoas. Costumo dizer, as pessoas passam a vida ofendendo Deus com seus pecados e não querem ser ofendidas pela verdade. John Piper diz, Deus ofende a mente para alcançar o coração. Uma mensagem genuína não é aquela que você sai satisfeito com o pregador, mas aquela que você sai insatisfeito consigo mesmo, procurando mudar. Isso é a pregação que Deus abençoa. Se não confrontarmos a certeza da salvação das pessoas, corremos o risco de não vê-las salvas. É a pregação de arrependimento que testa nossas convicções. Uau! Glória a Deus! Eu gosto muito dessa frase do autor, que ele diz que as pessoas passam a vida inteira ofendendo a Deus com seus pecados, mas que elas não querem serem ofendidas pela verdade. Nós precisamos ser corajosas, audaciosas, no tocante à pregação do Evangelho, no tocante a levar as pessoas ao verdadeiro arrependimento. Nós não somos inquisidoras, nós não somos julgadoras, nós não estamos aqui para acusar ninguém, mas estamos sim aqui para falar a palavra da verdade. E a palavra de Deus, ela liberta, ela transforma, ela precisa conduzir ao pecador ao arrependimento. Se o homem não se arrepende, se o homem não está se arrependendo, ou o coração dele está tão endurecido e já cego pela filosofia desse mundo, ou ele não está ouvindo a mensagem da verdade, a palavra da verdade. É importante que nós peçamos ao Senhor capacitação para anunciar a Jesus àqueles que estão ao nosso redor, ainda que seja com o nosso testemunho. Talvez você não vá falar, talvez você não tenha o dom de falar, embora todos podemos anunciar Jesus Cristo. Mas talvez você não tenha eloquência para subir numa plataforma e levar uma palavra, uma pregação, mas você pode testemunhar com a sua vida, com as suas atitudes, com o seu compromisso com Cristo. Então eu te desafio a ter uma vida de integridade e lealdade ao Senhor, para que você possa então levar pessoas a Jesus com o seu testemunho. Um grande beijo, Deus te abençoe e até nossa próxima leitura.